Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez Tiago por aqui no canal Tiago Lima EBD, em mais um vídeo, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito da lição de número 3 para a sala dos jovens do primeiro trimestre de 2022. Seja muito bem-vindo a você que ainda não me conhecia por aqui, nessa plataforma YouTube. Desde já, se inscreva, compartilhe e deixe aí seu like. Lição de número 3, sala dos jovens, tem o tema, o primeiro sinal. Água em vinho. Estamos estudando na sala dos jovens o Jesus Cristo, o Filho de Deus, trazendo sobre o Evangelho de João, né, do apóstolo João. Então, muitas coisas boas nós vamos passar por aqui nesse trimestre. Desde já tem sido as outras duas lições, essa é a 3, e vamos ao que nos interessa então. Bom, nossos objetivos para essa lição é explicar a importância do primeiro sinal realizado por Jesus Cristo, apontar a narrativa e o contexto do primeiro sinal realizado por Jesus e conhecer a respeito do significado do bom vinho. Olha lá. Nosso texto principal está em João, capítulo 2, verso 11, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O resumo da lição é: os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecesse como Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Então estudaremos aqui, né, o primeiro sinal nessa aula, né, que é a transformação da água em vinho, que ocorre na região da Galileia, que tem o objetivo de revelar a sua divindade e o seu poder transformador. Então o objetivo, né, desse ato de Jesus em transformar a água em vinho era de revelar a sua divindade e o seu poder transformador, tá certo? Vamos fixar bem isso nessa aula. E somente ele, outro ponto aqui, somente ele pode transformar o homem pecador. Muito bem. E a partir dessa lição, então, estudaremos alguns sinais realizados por Jesus, acabei de mencionar isso, narrado somente no Evangelho de João, né, que são o total desses sinais são 7, tá certo? E esse é o primeiro. Muito bem. E alguém já declarou que o pecado deforma e a religião transforma? Eu quero deixar aqui minha opinião a respeito disso. Eu acredito que não, né? A revista colocou essa frase e ainda colocou assim: mas Jesus Cristo pode transformar o nosso interior, mas somente Jesus Cristo. Exato. A religião, na verdade, ela não transforma nada. A religião, ela maqueia, né? A religião, ela tem o que por fim, o resultado de uma religião é maquiar aquilo que nós somos, maquiar aquilo que precisamos desfazer das nossas vidas. Não é verdade? A religião, ela maqueia, mas tratar realmente a nossa vida e fazer uma mudança em nós, somente Jesus, porque só Ele tem esse poder. Os homens tentam, né? Os homens tentam a todo momento. E sempre tem pessoas falando contra Jesus, falando contra a palavra de Deus, a Bíblia. Eu não sei vocês, mas a gente acompanha algumas notícias a respeito daquele site Portas Abertas, né? Como é grande a perseguição dos cristãos, dos irmãos evangélicos, por volta do mundo todo. Não é só em um lugar e outro, não, mas em volta do mundo todo, uma perseguição muito grande e ferrenha na igreja de Jesus, né? Mas seguiremos dando glória e orando por eles, para que o Senhor os livre. Bom, o vinho no casamento significa alegria, e o fato dele acabar em plena festa nos mostra que precisamos ter cuidado para não nos envolvermos em práticas litúrgicas frias enquanto ficamos embebidos com o vinho, né? A alegria deste mundo, né? O vinho, a alegria deste mundo. Então, nós precisamos estar atentos para não sermos envolvidos com o vinho, uma alegria falsa, né, que esse mundo traz. Porque na festa, a alegria da festa era sim ter ali o vinho, algo que se bebia, né? E eles estavam comemorando um casamento. Mas aí acaba o vinho. Acaba o vinho, Jesus está lá. Jesus, ele pede aos seus discípulos que enchesse as talhas que estavam ali e realmente traz para todos que estavam pensando que aquele vinho primeiro era o melhor, mas na verdade o vinho no seu significado na festa era a alegria. E aí ele diz: eu tenho a alegria que vocês precisam, né? Fazendo isso. Vamos seguir aqui, senão sai fora do roteiro. Muito bem, então, o que fazer quando a alegria termina? Pergunta aqui interessante para a gente pensar. É preciso voltar para perto de Jesus Cristo, sempre. Sempre é bom ter esse pensamento em mente, né? E coração.
É preciso voltar para perto de Jesus, o Filho unigênito de Deus, fonte de alegria perene e vida. Perene, né, meus irmãos? Perene é aquilo que é eterno, que é perpétuo, tá? Então só ele tem essa alegria que não acaba, que não tem fim, tá bom? Bom, texto bíblico para essa lição é João capítulo 2, do verso 1 ao 12, tá certo? Não faremos a leitura para não ficar extenso. E na introdução nós temos assim, né? Como vimos na primeira lição, o Evangelho de João nos apresenta 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações, né? De Jesus acerca da sua divindade. Então todos com o mesmo propósito, sempre com o mesmo propósito, revelar que aquele homem simples e humilde que habitou entre nós era o Cristo, o Messias de Israel, sendo ele mesmo, ele, o Filho de Deus, eterno e perfeito. E Jesus, com isso, ele quer mostrar, né, nesse momento da transformação da água em vinho, ele quer mostrar que ele não quer ser identificado como mais um mestre judaico qualquer. Porque era até que, de certa forma, costume, naquele tempo, se o homem lá que tivesse acima dos 30 anos e quisesse ser o mestre, apontasse para isso, ele teria que cumprir alguns requisitos para que a comunidade judaica o reconhecesse como mestre, né? Então, acima dos 30, ter 12 apóstolos, né? Seus discípulos ali, ter 12 discípulos. Então, assim, ele seria tratado pela sociedade como um mestre. Isso traria destaque para ele. Mas Jesus, ele faz justamente esse destaque nos sinais, né? Em transformar a água em vinho, que é para mostrar, revelar, né? Qual que é o intuito disso? Revelar o poder de Deus, né? A divindade dele e o poder de Deus. Então ele faz isso justamente para não ser identificado como mais um dos mestres judaicos ou mesmo como um Messias revolucionário. A imagem, né? A mensagem que ele trazia nesses sinais que nós vamos ver aqui em João, vai trazer algo que não era revolucionário na questão política social, mas sim na questão da vida do homem, né? No coração do homem. Ele queria dizer o seguinte: olha, eu tenho poder para transformar e nenhum outro pode fazer o que eu faço. Muito bem, então qual era o propósito de Jesus? Eu coloquei mais uma vez, é algo que vai sempre estar esbarrando, né? De Jesus transformar a água em vinho. Eu coloquei 3 aqui assim. O propósito era revelar o poder de Deus, o poder de Jesus sobre a natureza. Os milagres têm sempre como alvo glorificar a Deus, né, demonstrando o seu poder. E o terceiro ponto que eu pus que faz parte do texto da revista, tá? Os judeus dos tempos bíblicos, os costumes sociais e religiosos não permitiam o uso de vinho puro. Ó, interessante isso aqui, tá? Fermentado ou não. Então o Talmud uma obra judaica que trata das tradições do judaísmo entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo, fala em vários trechos da mistura de água com vinho, tá certo? Então existia a mistura de água com vinho. Então certos rabinos insistiam que se o vinho fermentado não fosse misturado com 3 partes de água, não podia ser o quê? Abençoado e contaminava quem o bebesse. Então era uma coisa muito séria, né? Outros rabinos exigiam 10 partes de água no vinho fermentado para poder ser consumido. Olhem só, né? Mas vamos seguir aqui, mais aqui abaixo a gente tem outros pontos interessantes a respeito dessa mistura e do que realmente significava esse vinho, porque as pessoas confundem, né? As pessoas confundem o momento em que eu posso ou não beber o vinho, e fica feita até chato, né? Aquela conversa em que pessoas do nosso meio querem achar um argumento e colocar aquele argumento dizendo, não, mas Jesus transformou a água em vinho, então eu posso beber vinho. Para por aí, tá? Vai orar, você não está entendendo o propósito de Jesus. Você precisa ir para a escola dominical, aprender um pouco da Bíblia, aprender um pouco de Deus, né? E reformular aí os seus conceitos, tá bom? Porque realmente não tem sentido algum uma pessoa crente, tá certo? Que se diz crente, tá lá na igreja, tem uma vida já há um bom tempo, tá afirmando esse tipo de coisa, tá indo por esse caminho. É necessário voltar-se a Cristo. Isso é muito sério. Com certeza sai muita piada, né? A gente até dá uma risada e tudo, mas é muito sério, porque isso trata da nossa salvação, da obra regeneradora que Jesus faz sobre a vida dos homens, né? Então não é algo para ser levado como uma brincadeira e se aceita aí por muitos que até em momentos ficam quietos e não falam nada, né? É interessante a gente ter sabedoria nesse momento, mas a forma ideal, falar com esses e dizer, olha, não é assim.
Não é assim que funciona, isso daí está totalmente fora. É bom estar na escola dominical. E você indica a escola dominical para esses daí, tá bom? Bom, então o ponto capítulo 1 vai dizer o seguinte, mais que um milagre. Capítulo 1, o texto é assim, mais que um milagre. Então, a completude das escrituras é o ponto 1. E o que eu quero destacar e trazer para a gente falar aqui? Então, estamos estudando, né, a supremacia das escrituras da sala dos adultos, tá certo? O ponto 1, capítulo 1, mais que um milagre, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Mais que um milagre é no sentido de muitos foram os milagres que Jesus fez. Esses 7 que nós vamos estudar nesse trimestre são milagres, mas é muito mais que um milagre, é um sinal para um povo, é um sinal para todos nós de que Cristo, ele veio para nos transformar, veio para libertar a nossa alma, né? De uma maneira a qual não encontraríamos em nenhum outro lugar. Então isso é muito importante. E lá no estudo da lição dos adultos, nós estamos estudando lá, né, a supremacia das escrituras. Tenho feito também no meu canal os vídeos, acredito que os irmãos saibam disso. Caso não, dá uma olhadinha na minha página no canal, vai encontrar os vídeos para a sala dos adultos também. E que diz, né, o que nós estamos estudando, que a palavra de Deus é perfeita, inerrante e infalível. Tá? Então, os versículos 20 e 21 de 2 Pedro, capítulo 1, nos diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá certo? 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. E depois outro também, que são versículos que mostram essas evidências, né? Mostram a inerrância, a infalível palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é infalível. E outro também que é Salmo 19, verso 7, que diz assim, a lei do Senhor é perfeita, né? E refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É claro que nós poderíamos aqui falar do Salmo 119, tantas coisas ali da palavra de Deus, mas como estamos na aula, nós não podemos ficar aqui falando tudo, né? Mas alguns versos eu separei para falar a respeito de que a completude das escrituras, o texto da revista vai dizer o seguinte, sabemos que os 66 livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens que viveram em épocas, lugares e culturas distintas, né? Esse é o texto da revista. Então, só para enfatizar a questão da escritura, do que a veracidade que ela tem, tá? A gente está lendo esses versos. Outro também é 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. São versos que, quando falamos desses assuntos, são versos que sempre passamos por eles, né? E isso é muito bom. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? E aí eu coloquei aqui o comentário que diz o seguinte... A Bíblia não é uma coleção de histórias, fábulas, né, mitos ou ideias meramente humanos a respeito de Deus. Não. Não é um livro humano. A Bíblia é a palavra de Deus e através do Espírito Santo Deus revelou sua pessoa e seu plano para certos crentes, os quais escreveram sua mensagem para o seu povo. Olha só o que esse trecho nos diz, né, nos informa. É muito rico isso. Esse processo é conhecido como inspiração divina. É o que nós estamos estudando lá na sala dos adultos. Os autores escreveram levando em conta seus próprios contextos pessoais, históricos e culturais, embora tivessem usado suas próprias mentes, talentos, linguagem e estilo. Eles escreveram o que Deus queria que escrevessem, tá certo? A escritura é completamente fidedigna. Por quê? Eu consegui aqui sair, olha que maravilha, sair do meu esboço, voltando aqui rapidamente, vamos lá. Vocês tenham paciência comigo, por favor, está voltando já aqui. Então vamos lá, então a escritura, né, é completamente fidedigna, porque Deus estava no controle do que estava sendo escrito, né? Então suas palavras têm toda a autoridade sobre a vida e a fé. A Bíblia foi escrita sob completa orientação e inspiração de Deus, tá certo? É importante nós termos isso em mente e isso ser claro para nós. Nós não podemos ser como um prego na areia quanto a isso. Chegar alguém e falar que a Bíblia foi intuitivo ou que porque tinha já o Velho Testamento aí foi fácil escrever o Novo. Jamais. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é inspirada, né? Então, e aí lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que eu li também aqui, diz o seguinte, diz assim, né, para redarguir. O que é redarguir? Você sabe o que é redarguir? Né? Corrigir, a gente sabe, corrigir, né? Tá andando de um jeito, corrige, recebe a correção, né, do pai,
e nós somos bem-aventurados quando somos corrigidos, porque assim Deus não nos tem como bastardos, mas sim como filhos, né? E aí nós somos corrigidos e instruídos em justiça. Olha só, somente a palavra de Deus, né, consegue fazer isso, instruir. E isso tem um propósito, para que você possa ser perfeito, instruído para a boa obra, tá certo? Para a boa obra. Qual é a boa obra? A vontade de Deus. E eu perguntei aqui, redarguir, o que é redarguir, né? É para dar resposta, para dar uma boa resposta àqueles os quais perguntam da nossa fé. 2 Pedro 3,15, que vai dizer isso, né? Mas vamos lá. Então, o ponto 1 nós já fechamos, tá certo? Mais que milagre, a completude das Escrituras, ela é completa, a Escritura é completa, a palavra de Deus, vontade de Deus expressa para nós, seus filhos. Um sinal específico, a inspiração plenária e verbal das Escrituras faz com que nenhuma parte do conteúdo escriturístico seja aleatório. Jesus operou inúmeros milagres, muitos foram registrados, né? Mas aí aqui eu coloquei assim, a inspiração, como nós já lemos aqui, é um sinal específico, a inspiração é plenária e verbal, foi isso que a lição diz. Então, do que trata isso? Isso trata-se da doutrina da inspiração divina. Tá certo? Inspiração divina vai falar que a inspiração da palavra de Deus, a Escritura, ela é plenária e verbal. E o que é isso? Então, quando a gente fala que a inspiração da palavra de Deus é divina, nós vemos que vem de Deus, tá certo? Então, a palavra de Deus é divina. Por quê? Porque ela vem de Deus. Simples assim. Cada palavra que se escreveu foram as que o Senhor colocou para que estivesse lá para nossa leitura. Tá? Não é nada assim, eu vou escrever aqui uns negócios aqui e tal. Quando acontece algo nesse momento, nesse sentido, mesmo assim nós vemos a graça de Deus sendo escrita ali através de Paulo, né? Então é interessante nós entendermos isso, tá? Divina, porque vem de Deus. Toda a palavra é inspirada. Plenária, todas as partes são igualmente inspiradas. Então nós não vamos ter ali na Bíblia um livro mais inspirado ou outro menos inspirado, ou um livro que, vamos lá, não tem tanta inspiração. Não, a palavra de Deus, ela é plenária, toda ela é plena, toda ela é inspirada igualmente, tá certo? Ela é verbal. O que significa isso? Todas as palavras são inspiradas. Deus soprou no ouvido ali do escritor. Nós já vemos que são 40 autores, 1.600 anos para serem escritas, né, a palavra de Deus, mas Deus sempre soprando no ouvido do escritor e ele escrevendo aquilo que Deus inspira ele a escrever, tá certo? E inerrante, olha, a palavra também, ela é verbal, né, todas as palavras são inspiradas, e inerrante, todas as questões que tratam da ciência e da história são verdadeiras. Então, ela é inerrante, ela não tem nenhum erro. Todas as suas questões, né, que tratam da ciência e da história são verdadeiras, tá certo? Então, nada foge ao alcance e à abrangência da palavra de Deus. Mas a história diz isso. Mas não, na Bíblia já está lá escrito, há tantos mil anos já estava lá pronto, era só o povo ler mesmo, mas aí, né, ler não é tão bom assim, né, para alguns. E também infalível. A palavra de Deus é infalível. Todas as questões de fé e de moral são verazes, tá certo? Então, nesse ponto aqui, a inspiração plenária e verbal, elas são pontos, né, da doutrina da inspiração divina. Então, quando a gente fala que a palavra de Deus é divina, que vem de Deus, plenária, que todas as partes são igualmente inspiradas, verbal, todas as palavras são inspiradas, né? Inerrante, todas as questões que tratam da ciência e da história são verdadeiras, e infalível, todas as questões de fé e de moral são verazes, tá bom? Onde os pontos não se confundem, não deixa confuso a pessoa que está buscando seguir essa palavra. Bom, isso faz com que nenhuma parte do seu conteúdo escriturístico seja aleatório, tá certo? E muitos que não foram registrados. Quando a lição fala disso, né, fala de João capítulo 21, verso 25, que fala ali que se todos os milagres que Cristo tivesse feito fosse escrito, não caberia no mundo todo, né? É algo figurado para nós pensarmos e entender que esses que estão aqui, que foram inspirados para estarem na Escritura, são suficientes, tá certo? No Evangelho de João, isso se sobressai na forma distinta, que o evangelista trata os milagres contidos em sua narrativa em comparação com os demais evangelistas. Então, isso confirma, né, que os escritores de João tinham clara intenção doutrinária a respeito das heresias doutrinárias, já reiterantes em seu tempo e que tentavam prejudicar os fundamentos da igreja nos séculos seguintes. Ou seja, ele já estava escrevendo esse evangelho, esse livro, justamente para lutar contra as heresias, né? Os gnósticos, né? Que estavam ali nos primeiros, me parece que os 3 primeiros séculos
da igreja primitiva. Então, o livro, o Evangelho de João, ele deve ser estudado de uma maneira muito atenciosa da nossa parte, porque ali existem tesouros, né? Tesouros apologéticos, tá bom? Muito bem, então o ponto 3 vai dizer o seguinte, que a divindade sendo revelada. A sensibilidade espiritual de João o levou a interpretar o milagre de Canaã dentro do seu real propósito. Daí a relevância do uso da palavra grega semeion, que no dicionário Vini nos apresenta como marca, né, prova, indicação que distingue uma pessoa. Por isso se diz que o milagre realizado em Caná, assim como o seu registro, teve como finalidade especial revelar a divindade de Jesus, distinguindo-o de todos os demais homens, tá certo? Então, para essa a sensibilidade, esse trecho que eu li da revista, o que vemos aqui então? Né? Vemos que realmente não é como simplesmente mais um milagre, né? Olha só, como é que a gente pode compreender, trazer melhor para a gente compreender, né? Um milagre de Jesus, o milagre da sogra de Pedro, foi um milagre? Foi um milagre, né? Do centurião de Cafarnaum, foi um milagre? Foi um milagre. Mas isso era o quê? João apresenta como um sinal da sua divindade, tá certo? Ao contrário da história onde está escrito, me parece que é em Mateus, né? Nos sinóticos, é como um milagre, uma maravilha, mas não nesse sentido que João escreve, tá bom? Então por isso que dizemos os sinais, né? Era um sinal e não só um milagre, tá? Era sim um milagre, claro, mas não só um milagre. Então, quais eram mesmos os sinais que estavam em João, né? Então eram mais 6, eu coloquei aqui mais uma vez, já falei isso no outro vídeo, mas repetindo rapidamente aqui, passando a cura do filho do oficial do rei, nós vamos saber também que é mais um sinal, né? Milagre e um sinal. A cura do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixes, tá? Jesus andando sobre as águas, no mar da Galileia, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, tá certo? Esses são os outros sinais que nós vamos passar aqui nesse trimestre na sala dos jovens, né? E o que nos mostra para nós tudo isso é a sua divindade, né? O poder de Deus através de Jesus. Meus queridos irmãos, nesse momento eu separo aqui para falar, né? Eu escolho um período aqui para falar a respeito de alguns livros que eu tenho indicado com o link de compra que está aqui na descrição. Se você puder, né, se você achar interessante você ter em sua estante esses livros, né, até a Bíblia de aplicação pessoal, a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, eu faço muito dos meus esboços aqui, né, para as aulas e tudo, então vai estar também o link dela aqui embaixo no vídeo, tá bom? E depois eu coloquei aqui para esse vídeo mais 4 indicações, que são livros que a própria revista nossa, das PAD, ela orienta que nós façamos a leitura, livros como de pesquisa também e tal, para que nós possamos aí melhorar a nossa aula, tá certo? E eles são o Evangelho do Filho de Deus, a mensagem do Antigo Testamento e a mensagem do Novo Testamento. E eu também coloquei aqui, esse seria minha indicação, para você ter também na sua estante, Quem é Quem na Bíblia Sagrada, um livro excelente que realmente mostra ali cada personagem bíblico e diz bastante coisa que a gente não encontra toda hora ou se ouve toda hora, não. Realmente são apontamentos ali interessantíssimos, então fica aí esses links para vocês. Você que puder me ajudar nesse sentido, comprando através do link, me ajuda demais e aí a gente vem trabalhando melhor ainda, tá bom? Então que Deus abençoe você comprando os livros. Muito bem, capítulo 2, a narrativa e seu contexto. Então, Caná da Galileia, né? Nesse ponto, eu gostaria de comentar a respeito dele, porque o texto da revista vai nos dizer assim: João é o único evangelista que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus, né? Então, o que acontece nesse primeiro ano do ministério de Jesus? Eu encontrei um estudo no Atlas Bíblico, interessante também, que diz assim, olha, Jesus deixa a casa da sua infância, né, em Nazaré. São 9 pontos aqui, tá? O ponto 2, é batizado por João Batista em Betânia, do lado leste do Rio de Jordão, já se distancia bastante da região onde ele morava, em Caná da Galileia. Ponto 3, é tentado no deserto, né? Satanás o desafia a atirar-se do alto templo em Jerusalém. Ponto 4, transforma a água em vinho numa festa de casamento em Caná da Galileia. Ponto 5, visita Jerusalém e purifica o templo, é aquele momento onde ele pega ali realmente um chicote e dá contra aquelas pessoas, os cambistas, né, que estão ali vendendo. O ponto 6, conversa com uma mulher samaritana em Sicar. Todos esses pontos são pontos que aconteceram no primeiro ano do ministério de Jesus, tá bom? Ponto 7, encontra um oficial em Caná e cura o filho dele, que estava enfermo em Cafarnaum. É expulso da sinagoga da cidade, da sua própria cidade, Nazaré, e vai a Cafarnaum,
chama seus discípulos e ensina aos arredores dessa cidade, onde realiza muitos milagres, tá bom? Então é isso que eu quis destacar aqui para esse ponto, o que aconteceu no primeiro ano do ministério de Jesus. E se você buscar, tem também o segundo ano, o terceiro ano e o final ali, que é o momento em que ele é crucificado, né? A partir do momento em que ele se reúne em João 13, que tem a Santa Ceia, e dali ele é crucificado. Muito bem. Então, ponto 2, capítulo 2, diz assim, faltou vinho. Faltou vinho, né? Então, um incidente inesperado põe Jesus em cena. Interessante, né? Que são realmente momentos inesperados na vida de muitas pessoas que Jesus entra em cena, não é assim? Eu dou glória a Deus porque Jesus entrou em cena na minha vida um dia, né? E nós estamos aqui por muita misericórdia e graça, servindo ao Senhor, buscando a face, trabalhando, fazendo algo, né? Acredito que isso seja algo que esteja fazendo aqui em adoração e serviço ao Senhor, fazendo essas aulas, né? Não sou aqui um mestre, mas é o meu ponto de vista, trazendo para compartilhar com vocês aqui. E assim, um incidente inesperado põe Jesus em cena, né? Então a falta do vinho foi esse incidente que acontece na festa, né? E acontecendo, e a respeito do contexto da festa, né, eu quero destacar aqui, olha só. Aí tem bastante coisa para passar nesse ponto aqui, né? Então, essas talhas eram grandes jarros de pedra. Então, a respeito de como foi, né? Depois a gente vai falar um pouco aqui da mãe de Jesus, como foi esse momento dela, o que ela falou, né? Como Jesus tratou aquele momento ali diante de alguns discípulos já. Mas aqui, ó, na questão das talhas, né? Eram grandes jarros de pedra em capacidade entre 68 e 102. E alguns livros eu também achei de 74 a 111 litros, né? Cada uma delas, tá certo? Então, algo interessante que eu quero falar e ler com vocês foi justamente o subsídio da revista dos professores, tá? Minha revista tá ali, tem o subsídio lá e eu coloquei aqui pra gente falar a respeito. O fato de que grandes talhas que João menciona fossem de pedra, é o primeiro ponto que eu achei interessante, é significativo e indica que a água que elas continham eram provavelmente usada para purificação ritual, pois recipientes de pedra, ao contrário dos de barro ou metal, não contraem impurezas. Por isso que somos vasos de barro, né? Contraímos impurezas, mas esses daqui, eles não contraíram impurezas porque eram de pedras. Assim, a transformação dessa água em vinho tem um significado simbólico. Olha que legal. A água que representava a religião do Antigo Testamento foi transmutada por Jesus em um vinho que representava a abundante bênção de Deus. Olha, preste bastante atenção. O que o vinho representava? A abundante bênção de Deus. Tá certo? A validade desse símbolo está estabelecida nas Escrituras, que frequentemente retratam um reino escatológico de Deus com um banquete, olha aí, né? Do qual uma característica básica era a profusão de vinho, ou seja, bastante vinho, bastante alegria em um momento desse. Então todos os convidados deveriam lavar os pés quando entrassem, né? Na água que estava naquelas talhas. Enfim, e aí depois o que eu coloquei aqui foi o seguinte, não é coincidência que João mencionasse esse procedimento relacionado com as purificações dos judeus. Esses recipientes representavam o costume da lei do legalismo, que é exibido da seguinte maneira. Então, esse costume, o costume judaico era o quê? Inadequado para as verdadeiras necessidades dos homens, né? Não tem vinho, não tem alegria, tá certo? Limitado em comparação com a completa abrangência e abundante alegria do Evangelho. Limitado, o costume judaico, né? Simbolizada pelo vinho em grande quantidade. Inferior ou melhor que Deus tem para o homem, tá certo? A antiga religião legal fala, falta vinho. A antiga religião legal, falta vinho. A lei judaica, falta vinho, falta alegria. Toda a energia da vida saiu dela. A presença do Senhor da vida, que dá a verdadeira alegria, transformou toda a cena. Os recursos antes inadequados e insuficientes para suprir as necessidades do homem, agora se tornaram abundantes, né? Os recursos que tinham sido limitados e que representaram uma ameaça à verdadeira alegria do homem, agora jorram em rica profusão. Mais uma vez a palavra profusão aqui, tá certo? Então um comentário, normalmente as pessoas que buscam, né, um contentamento e sentido para a vida em lugares, pessoas e coisas, mas não em Deus, tá certo? Normalmente essas pessoas estão assim. Por alguma razão pensam que ele é insensível e inerente. Mas assim como o vinho feito por Jesus era o melhor, a vida de acordo com a vontade de Deus é superior àquela segundo a nossa vontade. Por que esperar até
que tudo se acabe antes de experimentar a vida com Deus? Por quê, né? Por que guardar o melhor para o final, né? Então, desde já, fica aí meu convite para você, aceite a Cristo o quanto antes e desfrute do vinho, né, da alegria que Cristo pode dar através do poder de Deus. Quando os discípulos viram o milagre de Jesus, creram. O milagre demonstrou-lhes o poder de Cristo sobre a natureza e revelou o caráter de seu ministério, ajudar os outros falando com autoridade e tendo contato pessoal com o povo. Então, os milagres não são apenas acontecimentos sobrenaturais, são demonstrações do poder de Deus. Quase todos os milagres de Jesus renovaram a criação decaída. Ele restaurou a visão, fez o coxo andar e até restituiu a vida a mortos, né? Creia em Cristo, não porque ele é sobrenatural, não por isso, mas porque é o Deus que continua a sua criação. Mesmo naqueles que são pobres, fracos, paralíticos, órfãos, cegos, surdos, ou que tenham alguma outra necessidade urgente de restauração, tá certo? Esse é o ponto que eu gostaria de destacar com vocês. E o ponto 3 aqui, a expectativa de Maria, né? Aí nós vamos falar aqui a respeito da mãe de Jesus na sua participação nesse ponto. Há no coração de Maria uma expectativa pela manifestação de Jesus ao mundo, tanto pelo anúncio de seu nascimento e propósito, quanto por declarações que ele fazia a respeito de sua missão, tá certo? Então, Maria talvez foi um pouco afoita, porque Maria, quem é Maria, né? Quem é Maria, a mãe de Jesus? Maria, a mãe de Jesus, era aquela jovem, há 30 anos atrás, né, que foi visitada por um anjo. E o anjo falou para ela, olha, você vai ter um menino aí, tá certo? Vai ser algo de Deus para o mundo. Puxa vida, essa jovem, né, Maria, ela tinha uma importância muito grande, né? O seu destaque ali entre todas, né? Isabel até falou, olha, bendito é o teu ventre, né? E agora, o que Maria fez, né? Maria quis dar ordem para Jesus? Não, Maria esperava que Jesus fizesse algo, mas não como desse alguma ordem, enfim. Maria não tinha autoridade para fazer alguma coisa, né? Maria não tinha nenhum desses requisitos aí. Bom, mas enfim, vamos lá. Maria, então, poderia estar pedindo a Jesus que fizesse um milagre ou que ajudasse a resolver o grande problema. Aí eu pergunto, será que Jesus fazia milagres dentro da casa dele? Quando faltava alguma coisa lá, Jesus fazia o milagre da multiplicação? Tá? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Tem pessoas que falam, né, nos livros que não entraram no cânon, né, os apócrifos, né, vai contar ali alguns casos, alguma coisa que Jesus fez alguma coisa na sua infância. Mas não entrou no cânon, para nós não serve, né? E eu creio que os milagres, né, aconteciam, o grande milagre foi ali esse sinal, né, da água em vinho, foi nesse momento. Agora, se Jesus fazia algo em casa, né, eu realmente não sei, deixa aí o comentário, mas tem que ser algo que esteja na escritura que está aceita no cânon, tá? Os livros apócrifos realmente não têm sentido para nós. Bom, a tradição diz que José, né, então outro ponto, né, a tradição dizia que José, esposo de Maria, já havia morrido. Então, quando Maria precisava de alguma coisa, para quem que ela olhava, né? Olhava para Jesus. Precisa fazer alguma coisa, precisa fazer isso, precisa, né, consertar, precisa buscar tal coisa, precisa ver essa necessidade, essa outra necessidade. Olha, tem os seus irmãos, você é o mais velho, o pai morreu, agora você tem que cuidar. Então, talvez foi esse ímpeto que ela veio falar com Jesus, né, e Jesus deu aquela resposta para ela, o que tenho eu contigo, né? Mas enfim, vamos lá. Não foi mal educação de Jesus, com certeza não, mas sim uma verdade, né? É que estudar, falar a respeito disso vai muito tempo. Mas vamos lá, olha só. Então, o esposo de Maria já havia morrido, assim provavelmente ela costumava pedir ajuda aos filhos, né, ao filho em certas situações, justamente. É difícil entender a resposta de Jesus a Maria. É bastante provável que ela, como serva do Senhor, lembrando-se sempre da maneira das circunstâncias divinas do seu nascimento, de Jesus, né, estivesse à espera de mais um milagre. Né? Apesar de Maria não entender o que Jesus faria, confiou que ele traria a melhor solução. Então, antes de crer em Jesus, aqueles que creem em Jesus e deparam-se com situações que não podem compreender, devem continuar a confiar nele, né? Porque ele fará muito mais e agirá de uma maneira muito melhor do que se espera. Tá certo? Maria se submeteu à maneira de agir de Jesus. E ela reconheceu que ele era mais do que um filho. Não era apenas humano, pois era o Filho de Deus. Quando levamos os nossos problemas a Cristo,
podemos supor que ele cuidará de cada um deles, mas ele pode ter um plano completamente diferente daquilo que a gente pensa, na verdade? Como Maria, devemos sujeitar-nos ao Senhor e consentir que ele trate os nossos problemas conforme a sua vontade. Isso que é a melhor opção, né, de espera, tratar os nossos problemas mediante a vontade dele mesmo. Muito bem, ponto 3, então, o bom vinho, né? No bom vinho aqui, uma mensagem em Israel, né? Por algumas vezes, Israel é comparada a uma vinha, né? Olha só que interessante, o Salmo 80, 14 diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste, né? Salmo 80, verso 8. E depois também o 14, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vide, tá certo? E aí depois, né, o texto aqui também, pois só produz uvas bravas, né? Então sempre comparando Israel, né, com a videira, né? Tem sempre uma mensagem, né, por trás desse transformar, né, a água em vinho, né? Justamente o líquido que sai, né, dessa fruta, enfim. Então cercou-a e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém de uvas bravas, né? São as comparações de Israel, né? O tema é uma mensagem a Israel, né, quanto à uva e todo o seu processo, cultivo e tudo como era o costume de como se cultivava ali a uva, né, em Israel. Então, vamos lá. E também fala aqui no texto, né, que os judeus rejeitaram todas as oportunidades, né, que receberam durante o Antigo Pacto, como nação escolhida foi quebrada por sua incredulidade, tá certo? Muito bem, então foi quebrada, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Romanos 11, 20, que é o texto que faz aqui a citação na revista, né? E a religiosidade judaica se mostrará totalmente inútil, né? Então, e qualquer religiosidade se mostra inútil, né? Qualquer religiosidade se mostra inútil. É o que vem falando para Israel, para os judeus ali, os hebreus ali, os israelitas, tá certo? Muito bem, e aí fala aqui, o encher das talhas e transformar água em vinho representava a chegada de um tempo de verdadeira alegria, disponível não somente para Israel, mas para todos os povos em um novo concerto. Ponto 2, quando o vinho acaba, né? Então, quando o vinho acaba. Eu coloquei assim, algo que nos choca, né? Não é somente na vida de um ou outro. Nós também, em alguns momentos, passamos por esta triste realidade. Será que nós passamos por essa triste realidade quando o vinho acaba? O vinho já acabou por aí, né? Algum vinho aí que você andou bebendo acabou, né? No sentido figurado, claro. E aí você teve que buscar o verdadeiro vinho em Jesus, né? A verdadeira alegria em Cristo. Tá certo? Então, através dele podemos refletir sobre esse sério perigo, tá certo? Que corremos de nos envolver em práticas litúrgicas frias, enquanto ficamos embebidos por vinhos deste mundo, ou seja, fontes de alegrias mundanas, aprazíveis aos nossos próprios desejos. Que nossa vontade seja sempre remetida ao Senhor, que nós estejamos sempre em meio à sua vontade e não à nossa. Que o vinho, que a alegria que nós estamos vivendo em servir a Deus seja realmente a alegria que vem dele para a nossa vida e não algo que nós estamos procurando fazer para que sejamos satisfeitos a nosso bel prazer, tá bom? É isso o texto aqui, né? E aí o texto fala até, é muito triste ainda, né? Em situações assim, Jesus está no recinto, mas a alegria que nutrimos não vem dele. Olha só que profundo isso, hein? Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão ali alegres com qualquer outro tipo de vinho. Jesus está na casa, mas a pessoa não está compreendendo da onde que está vindo a sua alegria, esse vinho que ela tem tomado posse não é aquilo que Deus tem para ela, tá certo? Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos a isso, porque é algo muito assim, que em um momento e outro, eu e você, a gente, peraí, a gente sempre precisa rever os conceitos, orar,
deixar que Deus fale em nosso coração e estarmos no meio da vontade do Senhor. Vou ficar aqui repetindo a mesma coisa, né? Então, quando o vinho acaba diante do que vimos acima, bom é parar e se voltar ao Senhor, que tem o vinho ideal para nós, tá certo? A nossa alegria deve ser nele e para ele, os motivos para sermos levados, né? Então, aí eu coloquei aqui Lamentações 3:40, que diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor, tá certo? Olha aí, esquadrinhemos os nossos caminhos, esquadrinhemos, faça um estudo sobre os seus caminhos, o que você tem feito, como tem seguido a sua vida, né? E vamos provar disso. Peraí, isso aqui é de Deus mesmo? Ou não? E por fim, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Lamentações 3:40. 3. Enchei-vos do Espírito, né? Então, ao falarmos sobre o vinho, é importante ter firmes as recomendações bíblicas quanto aos perigos das bebidas embriagantes, né? São muitas as discussões acerca do tipo de vinho referido no Novo Testamento. Então, assim, né, meus irmãos? Sabemos que, frisei aqui algumas vezes, dizendo que o intuito de Jesus, essa história, ela não está aleatoriamente aqui, e muito menos para dar aí vazão para as pessoas dizerem, né, que se Jesus fez o vinho e isso foi bom para aquela festa, ele trouxe alegria porque fez o vinho, então também vou beber vinho. Misericórdia, né? Longe de nós esse pensamento. É tanto que Paulo nos fala, né? Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Efésios 5:18. Para esse ponto, eu coloquei aqui alguma coisa, né? Vamos lá, tá terminando já. Alguma coisa aqui para a gente pensar a respeito disso, então. Então, em contraste, né, com a posição exposta a seguir, alguns acreditam que tanto o vinho fornecido nesse casamento como feito por Jesus eram embriagantes. Tá? Então esse é o ponto. Se consumidos em grande quantidade. Lá no começo da lição a gente leu e falamos com relação à mistura de água, né, com o vinho. E alguns rabinos até exigiam que fosse uma mistura de 10 medidas para uma. Então ficaria muito fraco esse vinho. Então, o que mais eu coloquei? Se aceita essa tese, se aceita essa tese, ou seja, qual tese, Tiago? Vou repetir. Em contraste com a posição exposta a seguir, né, alguns acreditam que tanto o vinho fornecido nesse casamento como o vinho feito por Jesus eram embriagantes, se consumidos em grande quantidade. Se o vinho do começo da festa e o vinho que Jesus fez, os dois eram embriagantes, consumidos em grande quantidade. Então, nós vamos analisar nesse ponto se esses vinhos fossem embriagantes, tá certo? Os convidados do casamento provavelmente estariam bêbados, tá certo? 2. Maria, mãe de Jesus, estaria lastimando a falta de bebida embriagante e estaria pedindo a Jesus que fornecesse aos convidados já embriagados mais vinho fermentado. Então tá totalmente fora, né? 3 aqui. Jesus estaria produzindo, a fim de atender à vontade de sua mãe, de 600 a 900 litros de vinho embriagante, mais do que o suficiente para manter todos os convidados totalmente bêbados. Já pensou? E 4, o quarto ponto, Jesus estaria produzindo este vinho embriagante como o seu primeiro milagre, a fim de manifestar a sua glória e de levar as pessoas a crerem nele como Filho justo e santo de Deus. Então não tem como você estudar a palavra de Deus, ver que esse momento tem todo um simbolismo por detrás de toda essa questão do vinho. Tem toda uma história sendo contada, tem toda uma simbologia da fruta, tem tudo isso falando, sendo dito ao povo. E daí você vem, né, olha só, dizer que esse vinho era embriagante. O vinho não era embriagante, meus irmãos, o vinho não era embriagante. Eu anotei alguma coisa aqui que talvez vai esclarecer isso. Não é possível evitar as implicações, supra da tese em questão. Alegar que Jesus produziu e usou vinho alcoólico não somente ultrapassa os limites das normas exegéticas, como também nos leva a um conflito com os princípios morais no contexto geral do ensino da Escritura. Então fica claro que, à luz da natureza de Deus, da justiça de Cristo, da sua amorável solitude, eu consegui de novo voltar aqui, me desculpem, tá? Olha só, então fica claro que, à luz da natureza de Deus, da justiça de Cristo, da sua amorável solicitude pela humanidade, do bom caráter de Maria, as implicações da posição de que o vinho de Caná estava fermentado são blasfemas. Não se pode adotar uma interpretação que envolva tais afirmações e contradições. Então a única explicação plausível e crível, né,
para se crer é que o vinho produzido por Jesus, a fim de manifestar a sua glória, era o suco puro, e não embriagante de uva. Além disso, o vinho inferior, inicialmente fornecido pela pessoa encarregada das bodas, também com toda probabilidade não era embriagante. De conformidade com vários escritores antigos, o vinho bom era o vinho mais doce. Vinho este que podia ser bebido livremente em grandes quantidades sem causar danos, tá certo? O vinho inferior era aquele que foram diluído com muita água, né? Então, o escritor romano Plínio afirma expressamente que o vinho bom chamado sapa, tá certo? Que o vinho bom chamado sapa não era fermentado. Sapa era suco de uva, né, fervido até diminuir 1/3 do seu volume, a fim de aumentar o seu sabor doce. Ele descreve no outro trecho que os vinhos são mais benéficos quando toda a sua potência é removida através do coador. E Plínio Plutarco e Horácio sugerem que o melhor vinho era do tipo inofensivo, né, o que não embriaga as pessoas. Os documentos rabínicos afirmam que alguns rabinos recomendavam o vinho fervido. O Mishnah dos judeus diz, o rabino, que permite, porque a fervura o melhora, tá certo? Tira o álcool, né? Aquilo que se fermenta. É notável que o adjetivo grego traduzido bom não seja ágatos, mas kalos, que significa moralmente excelente ou apropriado. Tá certo? Então, a gente precisa compreender isso. Com certeza, falar disso em uma aula só não é possível, mas você, professor que me acompanha, esteja ciente que na sala você vai precisar intensificar essa questão e deixar bem claro aos seus alunos que, com certeza, o vinho que Jesus fez, todo esse milagre, esse sinal por detrás dessa atitude de Jesus, com certeza não era o vinho que embriagava, tá certo? Então, conclusão, estudamos a respeito do primeiro milagre realizado por Jesus como sinal de sua divindade. Os discípulos que já haviam declarado ter achado o Messias, né, agora tinham a oportunidade de vê-lo manifestando sua glória como o unigênito do Pai. Conservemos firmes a nossa fé e esperança nesse Salvador eterno, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Meus queridos, que Deus abençoe em Cristo Jesus a cada um dos que chegaram até aqui o final comigo. Muito obrigado mesmo. Que Deus nos abençoe ricamente. Se você puder se inscrever e compartilhar esse vídeo, eu agradeço demais. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E até a próxima aula, tá bom? Deus abençoe.